Esse texto que se encontra em Abacuque é um texto que fala muito ao meu coração. E eu creio que vai falar ao seu coração também. Então cante com fé. Mesmo que não haja alimento nos campos, mesmo que não haja a uva na videira, ainda assim eu vou louvar o nome do Senhor. Eu não sei qual a sua situação de vida, não sei o que você está passando, o que você passou durante a semana, mas o meu conselho é que você descanse em Deus e louve ao Senhor sempre, independente da circunstância que você esteja vivendo. Escolha adorar o Senhor, amém? Então com fé, vamos declarar isso, em nome de Jesus. Vamos lá. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. O Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da tribulação. Creia nisso. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Declara o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Eu não sei quantos de vocês têm acompanhado algumas notícias que já temos ouvido, tanto pela televisão quanto pela internet também, sobre a implantação daquele chip. Alguém já ouviu dizer isso aí durante a semana? Algumas pessoas têm comentado. E eu acho que essa música exemplifica muito bem esse momento. Preste bastante atenção nisso. Vocês que são pais de meninos pequenos ou até mesmo adolescentes, pais e mães, né? Não tem como, sempre vai ser o filhinho ou a filhinha da mamãe, né? Pode estar já com 40 anos dentro de casa, que é o filhinho da mamãe. O que acontece? Se por acaso nós somos obrigados a colocar esse chip, porque vai chegar um tempo que eles vão comprar, tudo tem que ter esse tal desse chip. Se você não tiver, você não compra. Então você provavelmente não vai comer, não vai beber e tal. E quando faltar esse alimento? Que na teoria nós estamos cantando, né? Na teoria é tudo muito fácil. Mas imagine só, Fernanda, né? Que ganhou o rapazinho tem pouco tempo, né? Tá novinho ainda.
Imagina se faltar comida na sua casa, se não tiver mais comida no seu sacolão e tiver que fazer alguma coisa. E aí? Como será na prática isso? É uma coisa para a gente se pensar como igreja, porque é uma coisa que vai acontecer. Não é uma coisa que simplesmente vai ser um modismo, mas vai acontecer. Então, na prática, como igreja, nós vamos cantar isso aqui ainda. Então, um desafio para você. Eu falo pais porque filho é onde pega, né? Assim, geralmente, nos pais, né? Se acontece alguma coisa com o filho, pode acontecer com você, mas com seu filho, às vezes você quer se colocar no lugar e não tem como, não é verdade? Então, com fé, eu gostaria que você, que talvez ainda precisa cantar isso de coração mesmo, mas lembrando disso que eu disse, lembre daquela pessoa que você mais ama, que de repente você vai ter que deixar ela morrer por amor de Cristo, para professar a fé que você vem dizer todas as vezes aqui na igreja. Então esse desafio é para mim e para você. Então, se você quer fazer isso mesmo na prática, nós vamos cantar mais uma vez esse refrão. E aí você vai cantar com o seu coração e com todo o entendimento, porque agora você não está sendo enganado nessa questão dessa informação que está acontecendo no nosso mundo. Nós temos que estar atentos como igreja. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Com fé, ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, que essa seja a verdade do nosso coração como igreja. Aleluia. Romanos capítulo 5. E depois eu vou pedir a você para mais uma leitura, fazer mais uma leitura comigo em 1 João capítulo 5. Então nós vamos ler dois textos, fique tranquilo que eu vou falar, depois repetir. Primeiro texto, Romanos capítulo 5, me acompanha a leitura. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Deixa a Bíblia aberta nesse texto e você vai dar um pulo lá para o final da sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 5. Você pode ir até o Apocalipse e folhear voltar algumas folhas atrás. É uma carta pequena, é um livro pequeno da Bíblia. Tem primeira carta de João e segunda carta de João. Nós vamos ler a primeira. Para aqueles que não estão acostumados ainda a estudar a Bíblia, existe o Evangelho de João, que fica mais ou menos no meio da Bíblia. E depois tem as cartas de João, que ficam no final da Bíblia. Nós estamos nas cartas de João no final da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 5. Amém? Então me acompanhe a leitura, por favor. Todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus,
quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Vamos ler juntos agora 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Eu vou ler novamente esses 2 versículos agora, por favor, me acompanhe a leitura e prestando bastante atenção. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Que Deus abençoe essa palavra e possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez, queridos. Deixe sua Bíblia aberta e ore comigo. Pai querido, abrimos a Tua palavra com muita alegria e com muito temor, porque nós sabemos que é a Tua palavra, Senhor. Não é um livro qualquer, não é uma palavra qualquer. Não são escritos apenas, mas é a Tua palavra, verdade e vida. É a palavra absoluta para a nossa vida. E nós te pedimos que essa palavra possa gerar esperança no nosso coração. Essa palavra possa gerar alegria naqueles que porventura estão tristes. A palavra gere, Senhor Deus, conforme o teu propósito, bom ânimo àqueles que estão desanimados. Que a palavra, ó Deus, traga orientação àqueles que estão, de alguma forma, meio que perdidos. Enfim, que a tua palavra, Pai, a despeito de todas as coisas, cumpra o teu propósito. E ainda, ó Deus, te pedimos que o Senhor retenha qualquer força maligna que venha atuar aqui ou mesmo longe daqui, que o Senhor retenha. Assegure, ó Deus, as forças das trevas. Só o Senhor pode fazer isso. Para que a tua palavra chegue tranquila aos nossos corações, chegue limpa, clara, Senhor Deus, aos nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Muitas coisas nesse culto que foram ditas e cantadas me fizeram lembrar, mais uma vez, e confesso a você que me emocionaram, quando eu me lembrei daquilo que Cristo fez por mim. Tantas coisas foram ditas aqui, oradas, cantadas, que nos fizeram pensar na obra de Cristo por nós. Mas também, eu não pude deixar de pensar em que essa obra que Cristo realizou por mim e por você, me responsabiliza. Eu não pude deixar de pensar e orar esta noite, que tendo em vista tudo que Cristo fez por mim e por você, eu não posso viver uma vida espiritualmente medíocre. Eu não sei se você já teve essa experiência num culto, ou se hoje à noite mesmo você poderia dizer, pastor, aconteceu comigo também. E tem acontecido muitas vezes. A gente se emociona muito ao falar daquilo que Cristo fez por nós, nós celebramos a ceia e nos emociona muito. Toda aquela trajetória tão sofrida de Jesus até a morte e a sua ressurreição. Fundamento da nossa fé. Mas, querido, eu preciso, você também, nós precisamos como igreja pensar que isso também nos responsabiliza. Jesus, quando veio a esse mundo, entre as muitas coisas que Ele nos ensinou,
Ele disse assim: eu vim para dar vida. Eu morri na cruz do Calvário e sofri tanto e cheguei até a morte por você, meu filho, para te dar vida e vida em abundância. Domingo passado, próximo passado, nós falamos um pouco disso e eu disse para os irmãos que eu quero continuar mais 2 ou 3 domingos falando sobre essa vida vitoriosa, essa vida abundante que Deus quer que nós vivamos. A morte de Cristo na cruz do Calvário, ela me responsabiliza, ela me potencializa, ela me capacita a viver de fato uma vida abundante. E eu não posso me contentar com menos do que isso. E eu gostaria muito que eu conseguisse atingir esse objetivo nas nossas meditações, de estimular você a refletir sobre isso, sobre a qualidade da sua vida com Deus. É sobre isso que nós vamos comentar, nós vamos falar nos próximos domingos aqui. Eu queria que você pensasse comigo o tempo que nós vivemos, o contexto que nós vivemos, o momento que eu e você, que nós vivemos como igreja. Nunca foi tão necessário que nós, como igreja, vivamos de fato um evangelho genuíno, verdadeiro, como nos dias de hoje. Nós olhamos ao nosso redor e nós lamentamos profundamente e sentimos como cresce a corrupção. Não dá para a gente ligar o jornal mais para ouvir um jornal ou mesmo acompanhar os noticiários. É um mar de lama que o nosso país está. E diz que ainda nem começou, gente. Nós estamos inseridos nesse contexto. Eu estava conversando com um empresário aqui da nossa igreja, ele estava falando disso: pastor, a gente vai fechar um contrato de serviço, e as pessoas assim abertamente falam assim: eu fecho com você, mas você tem que me dar tanto por fora. Ele falou: ninguém trabalha mais se não for assim. Eu falei: misericórdia. Nunca foi tão necessário que, de fato, a gente viva essa vida espiritual além ou acima da mediocridade. Desculpe um certo desabafo, mas parece que nós, como igreja evangélica nesse país, estamos nos contentando com uma vida medíocre. Me perdoe se não é essa a sua realidade, eu espero que de fato não seja, mas que essa palavra possa ajudar você a refletir sobre a sua vida e buscar a viver esse evangelho que Deus espera de nós. No domingo próximo passado, eu disse para os irmãos que, biblicamente, o plano de Deus para nós é uma vida vitoriosa. Isso não pode ser um chavão. Isso não pode ser uma coisa que a gente se acostumou tanto, que não faz muita diferença para nós. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi para que nós vivêssemos uma vida espiritual de nível de excelência. E eu disse no domingo próximo passado que nós precisamos morrer ou passar por 3 mortes para experimentarmos essa vida abundante e plena. Vocês estão lembrados? Eu vou recordar rapidamente. Primeiro, eu morro. Quando eu reconheço que estou em Cristo, eu morro para mim mesmo. Colossenses 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 3, diz: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A primeira morte que eu preciso experimentar como cristão é essa. Eu morro para mim mesmo, para o meu ego,
e nasço espiritualmente. Mas a todos quantos o receberam ou creram em Jesus como Filho de Deus enviado para nossa salvação, estes receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a primeira morte que eu preciso experimentar, se eu quiser ter uma vida vitoriosa, é essa morte. Eu morro para mim mesmo. E quando eu morro para mim mesmo e reconheço a Jesus como o meu único e suficiente Salvador, eu entro em relacionamento com Deus. Eu passo a ser gerado em mim, vida espiritual. Por isso que Paulo, quando fala sobre isso, ele disse, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E eu citei para vocês no domingo passado sobre o exemplo de um homem chamado Nicodemos, religioso, impecável na sua vida moral, um homem nota 10, que foi ao encontro de Jesus, porque ele não conseguia dormir em paz, apesar de todas as suas conquistas. Aparentemente ele tinha uma vida vitoriosa, mas quando ele vai ao encontro de Jesus, Jesus fala para ele, se você não morrer e nascer de novo, você está no inferno. E aquele homem ficou apavorado. O que Jesus tratou com aquele homem? Ele falou, você precisa nascer de novo. E a partir daí se relacionar comigo e me reconhecer como o único e suficiente Salvador da sua vida. Único e suficiente. Essa é a primeira morte. A segunda morte, eu morro diariamente. Presta atenção que agora a palavra-chave é diariamente. Eu morro diariamente para a minha condição pecaminosa na minha carne que habita em mim. Quando eu recebo a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu continuo pecador. E então eu preciso experimentar todos os dias uma segunda morte. E é isso que a Bíblia chama esse processo de santificação, de crescimento na imagem de Jesus. E isso que a Bíblia fala de morrer para o velho homem. É isso que a Bíblia fala de Deus formar em você e formar em mim a imagem e a estatura de Jesus. Isso se chama crescimento espiritual. É quando você deixa de ser um nanico na fé, ou uma criança na fé, e vai crescendo, se fortalecendo e torna-se maduro na fé. Isso é um processo que vai durar toda a nossa vida. Eu preciso diariamente morrer para a minha inclinação para o pecado. E aí, meu querido irmão, todo dia, de fato, eu e você temos que matar um leão. Por que às vezes, pastor, eu não tenho uma vida tão abençoada na minha casa? Meu irmão, talvez o grande problema seja esse. Vai tudo bem em todos os lugares, mas na minha casa é complicado. Talvez seja aqui, olha, a chave para uma vida vitoriosa no seu lar. O casal precisa aprender diariamente a morrer para a sua natureza pecaminosa, porque senão não dá certo, meu irmão. É dois egos se debatendo, é uma disputa que parece que não acaba mais, é uma competição. E ele vai deixando de ser o príncipe e vira sapo, ela vai deixando de ser princesa, e vai crescendo aquela amargura, aquele ódio, e nada dá certo. E por que a gente não dá certo? Não há perdão, não há entendimento, não há generosidade, não há romance, não há amor. Coisas que os casais reclamam tanto. Querido, na maioria das vezes, é aqui que nós estamos errando. Falta vida com Deus. Eu levar Jesus a sério lá na minha casa e dar um bom testemunho para minha esposa e para os meus filhos. Terceiro lugar, eu preciso morrer para o meu individualismo,
para a tendência que eu tenho de viver isolado. A minha natureza pecaminosa me empurra para o individualismo. E eu preciso, então, passar pela terceira morte, que é através dessa morte que eu me relaciono com igreja, povo de Deus. Então, preste atenção para isso ficar bem gravado, para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração durante essa semana e nos próximos dias nessa verdade. Primeiro, eu acerto o meu relacionamento com Deus, morro para mim mesmo e acerto o meu relacionamento com Deus. Essa é a minha base. Segundo, eu acerto o meu relacionamento com o meu próximo, comigo mesmo e com o meu próximo, porque eu morro diariamente para o meu pecado. Eu acerto o meu relacionamento com as coisas ao meu redor, com o mundo, com as tentações. E terceiro, eu estabeleço um vínculo espiritual com a comunidade da fé, com aqueles iguais que estão iguais a mim na carreira da fé. Aqueles que passaram pela primeira morte e aqueles que estão também passando pela segunda morte. Então eu estabeleço um vínculo e nos tornamos uma família espiritual. Eu algumas vezes tenho falado isso com os irmãos, que é algo sobrenatural, invisível. Eu estou ligado com você espiritualmente, você com seu irmão. Você pode até não gostar muito dele, mas se você está na fé e ele também, nós estamos juntos e juntos nós seremos arrebatados para o céu e vamos viver juntos lá. E se você tem dificuldade com ele, Deus vai colocar você morando do lado dele lá no céu. Brincadeira. Talvez lá no céu ele não coloque a gente morando junto, mas aqui na terra ele vai fazer isso. Amém? Eu preciso passar por essas 3 mortes. Primeiramente, eu morro para mim mesmo. E eu queria perguntar a você, irmão, você já entregou sua vida a Jesus e o reconheceu como seu único e suficiente Salvador? O papo agora é reto, sério demais. Sério demais. Pastor, está tão gostoso os cultos, que maravilha a igreja, que bênção. Eu estou sendo abençoado. Ô, irmão, eu fico feliz, eu também estou. Mas espera aí um pouquinho. Não é só isso, não. Você quer ter uma vida vitoriosa, de fato? Você precisa experimentar Jesus como seu Salvador. Colocar o rosto em terra e falar, Deus, tem misericórdia de mim, porque sem o Senhor eu estou completamente perdido. E você que é filho de crente, nasceu na igreja, foi criado na igreja, você também precisa passar por isso. Porque a gente é criado na igreja e a gente vai acostumando com as coisas espirituais. Né? A gente aprende esse estereótipo evangélico. A gente faz a careta certa na hora da oração, a gente faz o gesto certo na adoração, a gente sabe até alguns versículos de cor. Tem todo o estereótipo. Mas, o abençoado, você precisa entregar a vida a Jesus e passar pela cruz para você ter uma vida vitoriosa, porque senão a coisa não vai dar certo. Não existe vida vitoriosa que não passe pela cruz de Jesus, isso é engano diabólico. A base para que eu e você sejamos bem-sucedidos e sejamos bênção de fato, a base é a graça salvadora de Jesus, ela é minha base. Não vai haver sucesso na vida profissional, não vai haver sucesso na vida relacional, na vida familiar, se a sua base não for Jesus como seu Salvador. Essa é a base sobre a qual você vai construir os seus sonhos. Tem muita gente sonhando alto, mas não está em base sólida, em base firme. Olha o que o texto diz em Romanos capítulo 5, versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual o que, irmãos? Estamos firmes.
Você está firme em quê? Nas suas conquistas? Você está firme no quê? Na sua bondade? Você está firme em quê? Na sua capacidade intelectual? A Bíblia diz que isso não é firmeza, isso é falsa segurança. Nós só estamos firmes, amado, na graça. E graça é isso. É reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador. É eu entender de fato que sem Jesus eu estou completamente perdido. Essa é a base. Essa é a primeira morte. É aí que tudo começa a acontecer na nossa vida. Essa é a ideia de Paulo em Romanos capítulo 5. Ele explica melhor isso para mim e para você. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É obra de Deus. É obra de Deus, única e exclusivamente de Deus. Ele imputou, ele deu justiça, ele concedeu justiça a nós, quando nós éramos pecadores, falidos e devedores. Com a sua morte na cruz, ele transferiu justiça para a nossa conta e resolveu o nosso passado de débito com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ensina sobre vida vitoriosa. Lá no capítulo 8, ele fala, em todas estas coisas, porém, nós somos mais vencedores. Foi assim que nós abrimos o culto, mas ele explica melhor essa vida vitoriosa aqui, a partir do capítulo 5. Por que você pode dizer, meu amado querido, que você é mais que vencedor? Porque Deus já resolveu o seu problema de pecado, os seus pecados lá na cruz do Calvário. Ele já acertou as contas. Você já está justificado. Essa verdade maravilhosa que eu e você precisamos celebrar, me faz pensar, ou nos faz pensar quem nós éramos. A Bíblia diz que nós éramos pecadores, carentes da glória de Deus. Embora criados para glorificar a Deus, não conseguíamos fazer isso com as nossas ações e com a nossa vida. Por isso a Bíblia diz que nós nos tornamos carentes da glória de Deus. A nossa condição espiritual, separados de Deus, condenados à morte eterna. A Bíblia diz que nós não tínhamos vida, nós não tínhamos paz, nós desconhecíamos o caminho da paz. Romanos capítulo 3, versículo 17. Olha a nossa condição. E o que Deus fez por nós? Nos justificou por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando justificados, ou quando está resolvido o nosso problema de dívida, então nós estabelecemos um relacionamento com Deus. O homem justificado tem em Cristo o começo de um novo relacionamento com Deus. Tudo isso, Deus fez pura e simplesmente por amor. Não há nada em nós que nos torne merecedores de tamanha dádiva. O versículo 8 do capítulo 5 que nós lemos diz assim: mas Deus prova, meu irmão, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que motivou Deus, pastor, a fazer tudo isso por mim? Absolutamente nada em mim e em você. Ele fez por amor. A nossa dívida de pecado foi paga. Tetelestai, João capítulo 19, versículo 30, foi a palavra de Jesus na cruz. Está paga a dívida dos meus filhos. Quando você olha
o que Paulo escreveu lá em Romanos, capítulo 8. Se você puder folhear sua Bíblia lá comigo, nós estamos no capítulo 5, vai para o capítulo 8, por favor. Paulo faz uma pergunta no capítulo 8, versículo 33. Uma pergunta retórica. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Você sabe por que muitas vezes nós não avançamos na nossa vida cristã e ficamos derrapando nos mesmos pecados? É porque nós damos ouvido às acusações de Satanás. Porque dia e noite esse é o ministério dele. Ele não descansa. Dia e noite ele bate a sua porta e faz você lembrar dos seus pecados, que já foram perdoados na cruz do Calvário. Esse é o ministério dele. E muitas vezes nós damos ouvidos e vivemos presos ao passado, que já foi resolvido na cruz do Calvário. Jesus bradou na cruz do Calvário: está pago! Mas o diabo, incansavelmente, ele vem e diz assim, ó, você de novo, hein? Desanima. Já é a quarta, quinta, sexta, 10ª vez que você pede perdão pelo mesmo pecado. Você não tem jeito, não. Desanima. E muitas vezes a gente dá ouvido a ele. E se acomoda a uma vida medíocre. Como que isso se torna real na minha vida e na sua vida? Justificados, pois, mediante a fé. Isso implica em total confiança na obra de Cristo e exclui qualquer ostentação. Confiança absoluta no que Cristo fez por mim. E eu lanço fora qualquer ostentação. Eu não entro com nada. É obra de Deus. Ele me justificou, sendo eu ainda pecador, miserável pecador, e eu não tinha nada para oferecer. Nada. Absolutamente nada que prestasse para oferecer. Então eu confio completamente, totalmente, absolutamente naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É aqui, meus queridos irmãos, que muita gente tem dificuldade de ir para frente. Mas como, pastor? É fé, meu querido. É um presente de Deus para você. Estenda a sua mão e o receba. Não é porque você é bom ou porque Deus viu mérito em você. Aliás, é exatamente por isso, porque não há nenhum mérito em mim, em você, que foi preciso que ele fizesse tudo sozinho. O que eu preciso crer e confiar é nisso, meu irmão. Que aquela obra de Cristo na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, é eficaz na sua vida agora. Tem muita gente que pensa na obra de Cristo Jesus como um fato histórico e se emociona com o fato histórico, mas não entende que isso altera a sua vida completamente, que isso muda, ou que pode mudar a sua vida agora. Aquele fato histórico é diferente de qualquer outro, meu amado. Quando Cristo foi à cruz do Calvário, ele estava ali no meu nome, no seu nome, no meu lugar e no seu lugar. Não foram os judeus que crucificaram Jesus, não foram os romanos, não foram os gregos, fomos nós. Fomos nós. E a partir desse momento, Deus, pela sua graça, estabelece uma conexão poderosa, conexão de poder. Deus se liga a nós, restaura essa conexão e começa a derramar amor e poder sobre a sua vida.
Interessante como Paulo trabalha isso aqui no capítulo 5, né? Voltando lá, de Romanos. Ele diz aqui, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Há amor sendo derramado sobre a sua vida diariamente. Você crê nisso? E os casais chegam às vezes para a gente e falam assim, pastor, nós estamos nos separando. Por quê, meu irmão? Acabou o amor. E aí eu não posso aceitar. Porque esse texto aqui me faz pensar sobre isso, acabou o amor. Mas espera aí, tem uma conexão direta de amor. Na dispensa da graça de Deus, tem uma conexão direta com o meu coração e com o seu coração. É amor de Deus sendo derramado. Então, eu posso perdoar. Há a possibilidade de perdoar. Eu não preciso ficar guardando esse rancor, essa mágoa. Eu posso perdoar. As pessoas me dizem muito isso, pastor, eu tenho tanta dificuldade com perdão. Eu não sei perdoar, eu não consigo perdoar. Meu irmão, há uma conexão direta de Deus com você. Não é você por você. Não é baseado nas suas próprias forças. É poder de Deus, é amor de Deus derramado. Então, perdoe. Vá pela fé, perdoe. Para crescermos nesse relacionamento com Deus, nós precisamos assumir novas responsabilidades e novos compromissos. Presta atenção nisso. A minha palavra só tem 2 pontos com vocês hoje. E talvez esse seja o ponto que mais interessa a você, uma vez que você já está em Cristo. Pastor, eu tenho Jesus como meu Salvador. Eu creio em Jesus. Diariamente eu confesso meus pecados a Deus e busco assim viver para agradar a Deus. Amém. Você já está na base firme da graça. Agora a Bíblia diz que dia a dia eu e você precisamos assumir responsabilidades e compromissos. Jesus, quando chamou os seus discípulos, ele disse, tomai sobre vós o meu... Aceite a minha liderança. É isso que significa tomar sobre vós o meu jugo. Aceite agora a minha liderança. Decida caminhar em submissão a mim. Aprendei de mim. É um processo. Decida caminhar em submissão a mim. E dia a dia, aprenda de mim. Se disponha a ser discípulo. A aprender todos os dias. Porque eu, Jesus falando, sou manso e humilde de coração. E quando você estabelecer essa relação de submissão e de dependência, você encontrará descanso para a sua alma. Amém, gente? Oh, bênção. Quanta gente precisa disso. E encontrareis descanso para a vossa alma. Você conhece pessoas, tem gente do seu lado, que precisa disso aqui, meu irmão, descanso para a alma, pessoas inquietas, infelizes, que não para com nada, que nada está bom para ele. Jesus encontrou com uma pessoa assim certa vez, conforme o Evangelho de João, capítulo 4, a mulher samaritana. Era uma mulher que se encaixava aqui. Ela não tinha descanso para a alma, e ela, através dos muitos relacionamentos de casamento, ela tentava encontrar descanso para a alma. Porque quando nós não estamos em relacionamento com Deus, nós somos assim, insatisfeitos, carentes. E nós temos tanta dificuldade para entender isso. Por quê? E às vezes você vê declarações na mídia de pessoas dizendo assim,
eu tenho tudo, mas eu sou uma pessoa infeliz. As pessoas antes até eram mais comedidas para falar isso, agora não, elas estão falando abertamente. Pessoas que têm tudo, e você olha para elas e fala assim, meu Deus, a pessoa tem tudo. Fama, tem poder, tem prestígio, todas as coisas que o homem busca tanto, ele tem, mas é uma pessoa infeliz. E aí você pergunta, o que acontece? É porque não encontrou descanso para a alma. A Bíblia diz, desculpem, nós entendemos, e é lógico, pela palavra, de que o nosso coração tem um vazio. E que esse vazio é da forma de Deus. Isso foi poetizado por Dostoiévski num dos seus escritos. E a gente, vez por outra, repete isso, porque foi extremamente feliz ao entender o drama humano. Ele diz, olha, o homem tem um vazio no coração, e esse vazio é da forma de Deus. Enquanto ele não encontrar Deus, ele continua vazio e desesperado em busca da solução para isso. Salomão, no livro aos Provérbios, ele diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Só há descanso quando a gente volta para Deus. Descanso para a alma. Precisamos entender e aceitar essas verdades sobre a nossa vida cristã. Esse processo não é automático. Não existe atalhos. Jesus está dizendo, aprendei. É um processo. Jesus está dizendo, crescei. Jesus está dizendo, desenvolvei. Isso é disciplina. Eu não posso ser um discípulo sem ser disciplinado. Quanto mais disciplinado, mais Deus me usa. O apóstolo Paulo continua falando um pouco mais sobre isso no capítulo 6. Ele diz assim, ou porventura ignorais, ou porventura não sabeis. Vocês desconhecem o que Deus fez por nós? É uma pergunta retórica também. Ou porventura ignorais. Ele está dizendo, vocês sabem disso, que o que Deus fez por nós. Eu criei e por isso é que falei. Você crê no que Deus fez por você, então você vai viver de maneira diferente. O apóstolo Paulo também no versículo 11 usa a expressão considerar. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O sentido da palavra no texto original significa lançar na conta. Considere-se morto para o pecado. Considere-se. Leve isso em conta. Viva desta forma. Primeiro você sabe o que Deus fez. E a partir do conhecimento, isso vai gerar em você uma convicção profunda. Presta atenção no processo. Isso aqui é muito importante. Você sabe, isso é intelectual. E à medida que esse conhecimento vai se tornando vida, ele se transforma em convicção. De tal maneira que você se sente completamente preparado e firme para virar as costas e para vencer as tentações e o pecado e as seduções desse mundo. É isso que nos torna fortes espiritualmente. As tentações estão aí a todo momento. A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso redor esperando um momento para entrar, esperando brechas. A todo momento nós somos tentados. Mas agora que você está em Cristo,
você está pronto para dizer não à tentação. Você não precisa mais desse vício. Amém? Você não precisa mais viver escravizado pelo pecado. Agora você pode dizer em nome de Jesus: eu vou vencer. Há mais duas coisas importantes que Paulo nos ensina. O versículo 13 ele diz: ofereça cada um de vocês os membros do corpo a Deus, como ressurreto dentre os mortos. Você que está acompanhando deve ter percebido que eu fiz uma leitura diferente, porque o texto começa de forma negativa. Ele diz assim: não ofereça mais cada um os membros do corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Ele está dizendo não, é negativo. Olha, não ofereça mais, mas faça exatamente o contrário. Ofereça o seu corpo e os membros do seu corpo como a Deus como instrumento de justiça. Em primeiro lugar, ele trabalha do aspecto negativo. Olha, não ofereça mais os seus olhos, não ofereça mais suas mãos, a sua cabeça, os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida. Não ofereça isso mais para o pecado. Não faça mais uso do templo do Espírito Santo para a iniquidade. Não faça mais isso. De outra forma, agora, comece a oferecê-los para Deus. Você vai usar tudo isso que antes você oferecia para a iniquidade, agora você vai usar como instrumento para glorificar a Deus. Você percebe como o apóstolo Paulo, na sabedoria, vai conduzindo a gente dentro do processo? Primeiro, eu sei, saiba. Depois ele diz, tenha convicção, considere. Depois ele diz, agora ofereça. Seja prático. Não fique apenas na teoria e nem na convicção, seja prático. Por último, ele diz assim: viva uma vida de obediência. Versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, você foi feito, meu querido, servo da justiça. Eu vou repetir para você entender a beleza do texto aqui de forma resumida. Primeiro, eu tomei conhecimento intelectualmente da revelação de que Deus já resolveu os meus problemas de pecado na cruz. Eu tomei conhecimento disso. Eu entendi isso. Segundo, isso foi descendo para o meu coração e transformou-se em convicção. De maneira que agora eu estou realmente convicto de que eu não devo mais nada ao pecado, que eu sou livre. Eu estou convicto, eu posso afirmar isso com toda a força da minha alma. E eu estou disposto às últimas consequências por causa disso. E o próximo passo, eu então agora vou, na prática, oferecer tudo que eu tenho, tudo que eu sou para a glória de Deus. Chama-se consagração. E vou viver uma vida agora de obediência a Deus. O meu coração terá prazer em obedecer a Deus em todas as áreas da minha vida. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna nos céus. Versículo 22 do capítulo 6. Agora, ou seja, no prezado momento, tendo em vista tudo que Cristo fez por você, por mim, estamos livres do pecado. E olha a palavra-chave, transformados em servos de Deus. E a partir de agora, meu irmão, você vai produzir fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Vamos concluir olhando para o capítulo 5 de novo.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, temos descanso para nossa alma, finalmente. Vamos parar de buscar satisfação em tantos lugares, porque agora nós temos descanso em Deus. Fomos justificados por Ele, por meio de Jesus. Por intermédio dele também, nós podemos viver pela fé. Estamos firmes agora nessa graça. E temos alegria e nos gloriamo-nos na esperança da glória de Deus no último dia. Agora, meu irmão, não somente isto, viu? Embora isso fosse suficiente, não somente isso, mas também nós agora podemos nos gloriarmos até nas tribulações. Olha aí que você agora está num nível diferente, porque você agora se gloria na tribulação. Sabendo que a tribulação, ela vai produzir o que em você? Perseverança, vai tornar você perseverante. E a perseverança vai levar você a ter mais experiência com Deus, aprofundamento na fé. E essa experiência vai gerar mais esperança, e uma esperança que não se confunde com nenhuma outra. Porque Deus vai derramar diariamente no seu coração esse amor. Esse amor de forma abundante, que vai fazer você amar o próprio Deus e as pessoas ao seu redor. Você percebeu que aqui Deus eleva a sua vida a um nível de excelência, porque você é aquele, meu irmão, que está firme na graça. E essa graça não tem nada a ver com o que você fez, é com o que Cristo fez, então você está firme. Porque se fosse baseado no que eu e você tivéssemos feito, então nós estaríamos assim, não muito firmes, na dúvida. Então você acordaria de manhã e diria assim, será que eu estou salvo ainda? Não, porque ontem tudo bem, mas hoje será? E aí no outro dia você acorda de novo assim, ontem o dia não foi muito legal, eu dei uns deslizes, será que eu estou salvo ainda? Então é porque você não está sobre a base da graça. Porque a base da graça lança fora toda dúvida. Todo dia você acorda convicto de que você está salvo. Você põe a cabeça no travesseiro e fala, Jesus, se for hoje o dia, estamos juntos. Na bênção, Senhor. Não tem apavoramento. Não tem aquela loucura diante da morte mais. Por isso que você acompanha pessoas que estão em Cristo na hora da morte e você percebe que é diferente. Essa semana, eu lembrei junto com a minha família sobre o falecimento do pastor Zé Roberto. Eu me emociono muito todas as vezes que eu penso isso. Faz muita falta a amizade do pastor Zé Roberto. E no último ano foi muito intenso. E os últimos momentos deles no hospital, eu e Lucas, meu filho, estávamos lá com ele. E ele pegou o óculos do meu filho, de sol, colocou, fez pose, e diz assim, Luquinha, está chegando a hora de eu atravessar a ponte. E começou a rir. Eu falei, não dá para chorar, ué. O cara está rindo, o cara que vai morrer está rindo. E custando a respirar, porque o câncer dele era no pulmão. Eu falei, meu Deus, que fé maravilhosa. Luquinha, estou pronto para atravessar a minha ponte. E aí ele devolveu o óculos. E é tão incrível isso, gente, que a vida de fé é um negócio fantástico, né? Sabendo que ele já estava na hora de atravessar a ponte, mas ainda cheio de sonhos. Até o último momento. Falou assim, eu preciso falar com você. Eu tenho uns planos aí. Eu falei, esse cara está louco. Tem uns planos aí. Eu falei, que planos aí? E custando, né? Não, eu vou passar um e-mail para você depois. Eu falei, tá bom, Zé.
Isso é você estar firme na graça, meu irmão. Você pensa que é porque era pastor, tinha uma vida 100%, não tinha pecado? Que isso? Você está firme na graça. Isso aqui é viver uma vida acima da mediocridade. Porque as pessoas estão apavoradíssimas com a possibilidade da morte. Mas aquele que está em Cristo é diferente para ele a morte, meu irmão. Não é que a gente pede a Deus para morrer, não estou dizendo que você não chora, não é nada disso, mas é diferente. A firmeza. Firme na graça. Isso aí é você viver acima da mediocridade, acima do nível meramente humano. Segundo, o texto diz que isso é tão tremendo, tão sobrenatural, que você vai, inclusive, se gloriar nas tribulações. Aí é demais. Eu sei que alguns dos irmãos me ouvindo aqui essa noite não estão levando uma vida fácil. Eu sei que tem gente que está fazendo tratamentos difíceis de saúde. Eu sei que tem gente frustrada porque muitas coisas não estão dando certo. E Jesus não prometeu que daria tudo certo. Aonde está na palavra? Que evangelho é esse que você abraçou, que diz que vai dar tudo certo? Qual? Aonde? Não tem nenhum. Pelo contrário, Jesus deixou muito claro, olha, meus filhos, esse mundo vocês vão ter muitas aflições, hein? Tribulações. Mas uma vida excelente, uma vida vitoriosa, é aquela que você passa pela tribulação e ainda se gloria nela. E percebe o seguinte, Deus está aumentando meu crédito no céu. Por quê? Porque Ele está acrescentando aqui, pastor, perseverança, depois Ele vai pôr mais crédito, que é o crédito da experiência, depois Ele vai colocar mais crédito, que é o crédito da esperança. Então eu estou tranquilo na tribulação, porque Deus está aumentando meu crédito. Amém? Vida excelente. Você não será mais esse tipo de crente que se desmaia com as decepções da vida. Ainda que a figueira não floresça, nós cantamos isso hoje, não foi? Ainda que a figueira não floresça, e a vide, todavia, eu me alegrarei em ti, eu me alegro no Senhor. Isso é vida excelente, meu irmão. Daqui a pouco você vai para uma realidade, talvez saindo daqui da porta, amanhã no seu trabalho, durante a semana, para uma realidade de muitas lutas. Que as coisas não são como você quer. Pelo contrário, você sente que está perdendo. A sensação que você tem é que está perdendo. Mas a palavra está dizendo, meu filho, eu estou aumentando o seu crédito. Presta atenção, abre os seus olhos, que eu estou aumentando o crédito e você acha que está perdendo. Olha que vida excelente, que vida acima da mediocridade. Você vai se gloriar nas próprias tribulações, sabendo que isso vai aumentar o seu crédito. E no final, meu irmão, a percepção que você terá da glória de Deus vai ser maior. A percepção da recompensa celestial vai ser maior na tua vida. Crédito de Deus para você. Isso é vida excelente. É tremendo quando você encontra com pessoas que estão vivendo tribulações, mas são capazes ainda de superar as próprias tribulações e angústias e ainda serem usados por Deus na vida dos outros. E você diz, mas que coisa, hein? Isso é vida excelente, meu irmão. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Eu quero terminar mesmo agora, concluir, dizendo o seguinte para você. É dessa igreja que o país precisa e que essa cidade precisa. É dessa igreja, desse tipo de crente.
Nós estamos vivendo um momento ímpar nesse país, hein? Estamos vivendo um momento ímpar nesse país, nessa cidade. Presta atenção nisso. Momento ímpar para a igreja, de oportunidade. Não é para ninguém ficar escondido, não. Jesus disse que não acendeu uma vela para ficar debaixo da mesa, não. Você é uma vela acesa para ficar em cima da mesa. Nada de ficar escondido. Mostra a sua cara e a sua fé lá no seu ambiente de trabalho, para a sua vizinhança. Mostra essa fé em Jesus. Eles estão desesperados, precisando. E você é o instrumento de Deus para isso, para mostrar para essa gente. Você é o recurso de Deus na sua empresa. Não tenha medo de mostrar a sua cara. Não tenha medo de falar da sua fé. Não tenha medo de orar pelas pessoas e abençoá-las em nome de Jesus com autoridade. Não tenha medo de expulsar demônio. Não tenha medo de entrar nas repartições, nas escolas, nos hospitais, nas creches, nos asilos. Não tenha medo. Nós somos a resposta de Deus para essa geração que está aí, perdida, desiludida. Comece na sua casa. Comece na sua casa sendo um bom crente para a sua esposa e para os seus filhos, para o seu esposo. E deixe a luz de Deus e o poder de Deus fluir na sua vida, em todas as áreas, onde você estiver. As pessoas você vai se surpreender que as pessoas vão dizer, o que você tem? O que você tem? Tem alguma coisa diferente com você. Aí você vai sentar e vai falar de Jesus, dar o seu testemunho. E vai dizer para ele assim, você precisa desse Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar, você vai receber esse Jesus agora. Não tenha medo disso. Puxa vida, mas você está passando por um momento tão difícil e você consegue ter essa fé. Você foi tão injustiçado, você está enfermo e você consegue. Falou, é isso mesmo. A vida com Jesus é que me dá essa capacidade. Você quer experimentar essa vida? É esse evangelho que nós, como igreja, precisamos apresentar a esse mundo carente. Que Deus te abençoe.